Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu vou falar sobre interface, encapsulamento, em Python no caso, né? Então a gente vai ver como que a gente pode criar uma interface, que a gente viu lá na teoria, em Python, que é um pouquinho diferente do que foi mostrado lá na teoria, porque não tem a palavra-chave interface, é um pouquinho diferente, mas dá pra fazer, algo parecido pelo menos. E a gente vai criar, né, o que foi mostrado lá de exemplo, o controlador, e o controle, né? O controlador seria a interface que o controle vai implementar, né? Então, basicamente, a interface seria, vamos assim falar, um contrato que a gente pode fazer com que classes assinem. Então, vamos lá, vamos começar a fazer o código. Eu vou criar aqui um arquivo chamado controlador.py. Aqui, no começo do arquivo, eu vou importar o ABC, que a sigla é Abstract Basic Classes, que isso serve para esse módulo aqui do Python serve para criar classes abstratas, né? E com isso criar também na interface, já que interface é basicamente uma classe totalmente abstrata. Então, vamos lá, vamos criar. Primeiro a gente define como uma sintaxe básica classe normal e o nome da classe, que vai ser no caso, né, o nome da interface no caso, que é controlador. E aqui dentro a gente vai abrir um parênteses e aqui dentro a gente vai colocar abc.abc, que isso daqui é uma herança que a gente ainda não viu, mas por enquanto saiba que a gente tem que colocar ABC maiúsculo para que transformar esse controlador numa interface, tá? E aqui dentro da classe a gente vai colocar nossos métodos abstratos, né? Que no caso, a gente aqui nesse vídeo a gente vai fazer o ligar, desligar, mais volume e menos volume. Então todo controlador, toda vez que uma classe implementar o controlador, vai precisar implementar esses quatro métodos. Então, vamos lá, vamos criar um método abstrato. Como que a gente cria um método abstrato? A gente vai ter que colocar abc.abstractMethod em cima do método que a gente vai criar. Assim como a gente fez o setters, o getters, a gente coloca esse decorator, né? Tudo que tem arroba aqui na frente é um decorator. Então a gente cria esse ABC abstract method para falar que a função, o método abaixo é abstrata. Então, vamos criar aqui a primeira definição abstrata que vai ser a função ligar, que vai simplesmente receber o self, tá? E a gente define aqui, a gente como é abstrato, a gente coloca um peça aqui dentro e a gente definiu nossa classe nosso método abstrato. Então a gente tem que fazer isso para @abc.abstractMethod, também para o desligar. Então toda classe que for implementar um controlador vai ter que ter o ligar desligar e vai ter que ter abstract method e também tem que ter o mais volume, que vai aumentar o volume, né, vamos dizer, da televisão ou de qualquer o controle pode ser, sei lá, também sei lá, de uma tela de computador, não sei. Bom, mas pode ser, né, qualquer coisa que tiver o controlador, implementar o controlador vai ter que ter uma função de mais volume. E a implementação do mais volume vai depender de quem for implementar, né? A interface, quem for receber, né? Criar a classe que implementa essa interface. Vai ter que ter esses métodos implementados. Então, a gente vai criar mais um def menos volume. Também tem que ter essa função. Então, tem quatro funções que vai ter que implementar para poder é, estender. E mais volume é também só self mesmo. E é isso. A gente acabou de criar nossa interface e a interface basicamente diz que quem for implementar nossa interface tem que fazer esses quatro métodos. Senão, não implementa essa interface. Vamos tentar instanciar ela, já que é uma interface a gente não consegue instanciar. Se a gente tentar, tipo, por exemplo, controlador igual a controlador. Se a gente tentar fazer isso, vai dar problema. Que as classes abstratas, né, nossos métodos abstratos, né, os quatro, ligar, desligar, mais volume, menos volume, precisam, né, ser criados. Então, não dá para criar o controlador, que é exatamente isso. Uma interface não pode ser instanciada, então não dá para criar. Então, vou tirar isso daqui, só para mostrar que não dá para instanciar uma interface. E vamos lá. Vamos criar agora quem implementa o controlador, que vai ser o controle.py. E aqui,
como a gente vai usar o controlador, eu vou importar o controlador, port controlador, from controlador, certo? Eu acho que, ah não, é o contrário, é from controlador, pá. Oh meu Deus, acontece gente, cucando aqui com as palavras e é assim, from controlador, import controlador, então eu estou importando da classe, do arquivo controlador a classe controlador, pronto. Então, agora para a gente fazer uma classe que implementa o controlador, a gente faz o seguinte, a gente cria a classe, o cara vai chamar controle, e aqui dentro do parênteses a gente vai colocar o controlador. Vamos deixar aqui a classe vazia, vamos tentar instanciar o controle. Não era para dar certo, já que ele implementa o controlador, né? Então ele teria que, de fato, fazer as classes, fazer os métodos. E nesse caso ele não está fazendo aqui, então era para dar erro. Então vamos tentar fazer o controle aqui, igual a controle. Vamos ver se vai dar problema. E deu problema, tá falando que precisa, né, fazer os métodos. Exatamente. Se a gente tirar, por exemplo, aqui que implementa, era pra dar pra instanciar. Vamos ver. Tá vendo que instanciou, não deu problema nenhum. Aqui tinha dado erro, aqui não deu erro porque não tem nenhuma interface aí. O controle não implementa nenhuma interface, então não deu problema. Agora, se volta o controlador, ele tem que implementar os 4 métodos. Então, vamos primeiro criar uma classe, um método init. Não é necessário assim. Eu vou criar só para ajudar a gente vai ter no init vamos fazer ela vazia mesmo e vamos definir alguns valores padrões, no caso. Só para ter alguns valores, no caso a gente vai ter o self.desligar que vai ser privado, né, com os dois underlines. Eu vou colocar que ela começa como desligado. E eu vou colocar também que o volume começa com 50. Legal. Agora a gente tem que implementar os 4 métodos que tem na interface. Então, vamos lá. Tem o def ligar, que vai ter o self. E o que o ligar vai fazer? Ele simplesmente vai colocar o desligar como false, ou seja, tá ligado. E o def desligar, que recebe o self, vai fazer o self.desligar igual a true. Então, a TV está ligada ou qualquer outra coisa. É, tem também o mais volume e o menos volume, né? Então, vamos fazer o mais volume, que vai receber o self, né, como sempre. E o mais volume simplesmente vai pegar o self.volume e vai aumentar, por exemplo, eu no caso eu vou colocar 5, mas poderia ser 10, poderia ser, por exemplo, 1, aí depende do seu controle, o que você quer fazer. A gente pode criar vários controles, né, diferentes, tipo controle de TV, controle da marca X, não sei, qualquer coisa que você quiser e mudar o que implementa o mais volume, né. No caso, vai ter que implementar de alguma forma, já que tem um controlador aqui dentro, né, como herança, vamos dizer assim. Ou seja, o controle tem que implementar um controlador, então esse método tem que existir para ser um controlador. Então, é, peraí que aqui, desligar eu escrevi errado. Não é acessado, tá, não tem problema. Def menos volume self e self.volume menos igual a 5 também. Ok, a gente fez os 4 métodos, agora era para dar para já instanciar. Vamos tentar fazer a instância agora. Vamos rodar aqui. E deu para instanciar, porque a gente fez as quatro implementações. Se a gente tirar uma delas, por exemplo, depois a gente volta, era para não funcionar. Vamos ver. Aí não funciona porque a gente tirou menos volume. Então tem que ter esses 4 métodos. Legal? Agora, vamos fazer a classe fazer algum sentido. Vamos colocar, sei lá, por exemplo, def status, que vai receber o self. E ele vai printar, por exemplo, print o volume. Vou fazer bem simples, só para mostrar que está tudo certinho. O volume aqui é self.volume dos dois underlines, né? E print desligada. A gente coloca também self.desligar. Não. Coloquei desligar, mas esse nome não é muito legal. Seria mais legal se fosse
outro nome, seria mais legal. Desligada, que é um booleano, faz mais sentido isso. É, bom, então agora a gente tem um controle. A gente pode testar ele, ver como que está inicializando. Vamos ver, vou chamar o status. E era para ser 50 e desligado como true, vamos ver. E a gente pode brincar com uns comandos. Então, controle ponto ligar, que é para colocar desligada como falso. E, sei lá, vamos fazer um controle ponto mais volume, por exemplo. Vamos testar. Ah, tem que colocar status aqui, senão não printa nada de novo. Vamos ver. Era pra ficar 55 e falso porque a gente ligou a TV. Legal. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, fazer métodos getters, que a gente usa property. E vamos fingir que fingir. Vamos considerar que a gente quer pegar o volume, né? Faz sentido a gente talvez pegar o volume em a nossa aplicação, pegar o volume que está no controle. Então a gente pode retornar o self.volume. Agora a gente pode pegar o volume a partir aqui do controle. Então se a gente fizer print controle.volume, a gente teria que mostrar o 55, né? Certinho. Só que a gente não pode setar. E isso eu diria que é um funcionamento esperado. Por quê? Vamos tentar fazer o set aqui. É para dar erro no caso, né? Deu erro porque a gente não tem um setter do volume. E eu acho legal deixar dessa forma, sem deixar o setter. Por quê? Porque a gente teria que manipular o nosso volume com essas duas funções. E, por exemplo, a gente poderia fazer algumas verificações no menos volume para não deixar que fique negativo, ou deixar que o mais volume não passe de 100, por exemplo. E aí, se a gente deixasse um setter, o que poderia acontecer é que esse volume poderia ser setado, por exemplo, para uma string, ou um número negativo, e essas verificações aqui não seriam feitas, por exemplo. Então, o que é mais interessante nesse caso é deixar sem o setter, deixar que a pessoa utilize apenas esses dois aqui, essas duas funcionalidades. A gente poderia também fazer um, um getter do, do desligada. Faz sentido, o getter não tem muito problema de fazer. Self.desligado. Mas também não ia querer fazer um, um setter por desligado. Por quê? Porque é basicamente isso. Você pode manipular o ligar e desligar. E é só isso que o desligado teria que ser. Se você mandar, por exemplo, uma string para ser o desligado, não faz muito sentido. Então, deixando só o ligar e o desligar, a gente garante que vai ser só o false e o true. Garante isso. Então, a gente encapsula nossos parâmetros, nossos atributos, né? Eles ficam mais protegidos dessa forma. Então, se a gente tentar fazer o desligado igual a alguma coisa estranha, não vai conseguir. Mas a gente consegue pegar ela, por exemplo, a gente consegue saber qual que é o valor que o desligado tem, sem problemas. Então, a gente basicamente encapsulou nossos atributos, eles estão protegidos agora. Não tem como eu setar o desligado, por exemplo, como uma string ou como volume, sem fazer gambiarra no caso, né? Dá pra fazer, mas isso aí seria uma grande de uma gambiarra. Então, assim, nosso sistema fica mais encapsulado, fica encapsulado, mais protegido. Então, no controle a gente não tem acesso a trocar o volume desligada facilmente, o que facilita que a gente não quebre nosso controle. E nosso nossa classe agora segue um dos conceitos, um dos pilares, né, da programação orientada a objetos que é muito importante, que é o encapsulamento. E é basicamente isso. Então vamos dar uma revisadinha. A gente cria uma classe abstrata, colocando aqui no criando uma classe normal, só que no parênteses da classe, né, que seriam as heranças, a gente coloca abc.abc, que vem da classe ABC no caso, né, que que o nome é Abstract Basic Classes no caso. É, e para considerar um método abstrato, a gente coloca esse decorator aqui na frente, que é o @bc.abstract_method class method, desculpa. Abstract class method. E aí esse método vai ser abstrato, aí você cria
o método, pode colocar os parâmetros que você quiser e simplesmente colocar o pass aqui, porque não vai ter implementação aqui dentro da interface. Aí, quando for implementar a interface, você coloca também como aqui como herança, que a gente vai ver mais no futuro, mas por enquanto considera que colocando aqui a gente está falando que o controle vai implementar o controlador e a gente viu que se não implementar alguma das funções que ele fala que tem que implementar, dá problema, não dá para instanciar. Então, é, espero que tenham entendido o funcionamento da interface aqui em Python, como que cria ela com ABC e tal. E, e vejo vocês no próximo vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar nos comentários que a gente vai tentar responder. Muito obrigado.